Boa tarde, pessoal. Hoje vamos falar da síndrome de Turner. Deixa eu só esperar mais pessoas chegarem pra gente conversar. Só esperar o pessoal chegar, que ainda não tem ninguém vendo a live. Boa tarde, pessoal. Vamos chegando na live. Meu nome é Michele Garcia, sou da cidade de Ribeirão Preto e tenho a síndrome de Turner, doença genética rara que causa ausência do cromossomo X em mulheres. A síndrome de Turner é uma doença genética rara que causa ausência do cromossomo X em mulheres. A síndrome de Turner pode ser clássica
que quando tem ausência do cromossomo X em todas as células, ou pode ser mosaico, quando se tem células afetadas e células normais. Eu tenho a síndrome de Turner mosaico, com fragmento do cromossomo do Y, chamado de digenesia gonadal mista. A digenesia gonadal mista é uma variedade da síndrome de Turner, que é quando se tem fragmento do cromossomo Y. Eu precisei fazer a retirada dos ovários, justamente por ter o fragmento do cromossomo Y. E eu era criança ainda quando eu fiz a cirurgia. A síndrome de Turner tem as variantes que vai das que tem mais sintomas, como pescoço alado, baixa estatura, é, linfedema, essas coisas. É mais comum na síndrome de Turner clássica. Que aparece mais esses problemas. Tem pessoas que aparentam ter pouco ou nenhum sintoma da síndrome de Turner. Geralmente a síndrome de Turner mosaico tem menos sintomas, mas pode acontecer a síndrome de Turner apresentar sintomas mais ou menos visíveis, né? Eu tenho 31 anos, sou da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Estou fazendo essa live para contar um pouco da síndrome de Turner, doença genética rara que causa ausência do cromossomo X em mulheres. Sou descendente de pai espanhol. Meu pai era da Espanha e eu trabalho por conta. E ultimamente eu venho tentando
ver se eu consigo o benefício, né? O LOAS BPC, porque minha renda que eu ganho, Bolsa Família, e quando eu tiro alguma coisa por fora também não está dando. Além da síndrome de Turner, eu tenho depressão e ansiedade. Faço tratamento com psiquiatra. Sou espírita kardecista há alguns anos e estou me sentindo muito bem nessa doutrina consoladora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pessoal, boa tarde. Como eu estou com poucas pessoas na live, eu vou me apresentar de novo. Sou Michele Aline Garcia, sou da cidade de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Tenho 31 anos de idade, tenho síndrome de Turner, tenho digenesia gonadal mista e estou tentando BPC-LOAS. E foi muito bom eu ter descoberto esses grupos da síndrome de Turner, que vem me dando forças para continuar. Nós temos nossos grupos da síndrome de Turner no WhatsApp, nas redes sociais, e a gente pode conversar pelas redes sociais, graças à tecnologia. Para mim, apesar de ter sido descoberto que eu tinha síndrome de Turner no nascimento, eu fiquei muito confusa. Eu me perguntava o que eu tinha, que eu não crescia e as meninas da minha classe eram maiores que eu, tinham um corpo mais desenvolvido que eu, e eu ficava confusa com tudo aquilo. Aí eu passei a fazer tratamento. Operei com 3 anos de idade meus ovários, fiz a retirada das gônadas no HC de Ribeirão Preto. E eu fiz o pedido para tomar o hormônio do crescimento, a somatropina, o GH recombinante,
Porém, como meu pai e minha mãe já estavam doentes, eles já até não estão mais nesse plano, eu cheguei a pegar a receita, eles me explicaram como que se aplicava o GH, mas na hora de pegar foi uma burocracia. Eu acabei não conseguindo, porque eu não fui pegar o GH. Meu pai e minha mãe já estavam doentes, e meu irmão que me levava nas consultas. Mas depois de 2015, eu voltei a tratar. Já não podia mais tomar, não posso mais tomar o GH, né? Por causa que meus ossos já estavam fechados e me passaram hormônio de desenvolvimento, estrogênio, progesterona. Já tomei alguns tipos de remédio já, como hormônio em injeção. Eu já tomei hormônio em comprimido, mas é estrogênio. E hoje eu faço reposição hormonal. Estou tentando voltar para o HC porque eu parei de ir. Estava tratando com um médico ginecologista, né? E agora eu estou esperando a Secretaria da Saúde para me voltar para o endocrinologista. O endocrinologista é o médico ideal para tratar da síndrome de Turner. E nesses anos eu aprendi muita coisa que eu não sabia a respeito da síndrome de Turner. Vendo o relato das meninas e das mães, a gente vai aprendendo bastante. Cada pessoa é única, cada pessoa traz consigo mesmo a síndrome de Turner de uma maneira única, assim, cada pessoa. Por isso, cada um. Eu fazia tratamento com otorrino por causa de uma alergia que eu tinha, que eu tenho ainda, né? Rinite. Então não posso nem ver esse tempo seco, assim, me dá coceira no nariz, essas coisas. E a mensagem que eu tenho para trazer para vocês é para vocês nunca desistirem.
nunca desistirem, porque somos vencedoras, somos pessoas capazes. Por esse motivo, eu acredito que cada uma de nós pode conseguir nossos objetivos. Se eu já passei por tanta coisa, já passei por situações desagradáveis, mas eu não desisti. Cheguei à beira de desistir. Peguei uma depressão, fiquei internada e eu queria, assim, acabar com a minha vida. Depois que meus pais, mas eu não desisti. Eu terminei o ensino médio, eu pretendo fazer biologia. Né? Se tudo der certo, eu vou receber o LOAS BPC. Aí, o que está acontecendo? Aí, se tudo der certo, eu vou fazer a faculdade da USP de biologia. Fazer o vestibular da FUVEST. Eu estou estudando para isso. Oi, Liliane. Boa tarde. Tudo bem, e você? Tudo bem? Obrigada, viu, Liliane? Continuar fazendo o trabalho para passar a informação, né? Muita gente não sabe o que é síndrome de Turner. E a variante que eu tenho, ela é mais rara. É mais difícil. Que de genesia gonadal mista, tem pouquíssimos casos. Tem pouquíssimos casos de pessoas que têm o fragmento do Y. Mas isso acontece, né? Liliane Ponciano falou tudo ótimo. Que bom, Liliane. Então, importante é não desistir. Nunca, nunca desista. Nunca ache que você não vai conseguir, que você é um fardo para alguém. Nunca pensei isso. Que eu falo para as meninas que têm síndrome de Turner. A maioria são formadas, têm escolaridade, têm cursos, trabalham e conseguem ter uma vida normal. Você tem uma vida saudável. E é importante procurar o tratamento certo. Tratamento com endocrinologista é fundamental.
E para as mães de pacientes da síndrome de Turner, eu também falo para que elas estejam do lado de suas filhas, não deixando de fazer o tratamento. Primeiro tratamento com hormônio do crescimento, geralmente é assim. Aí depois, uma época que entra na puberdade, o endócrino ele passa hormônios para desenvolver o corpo, para vir menstruação, porque quem tem síndrome de Turner não tem menstruação, né? Tem ausência de menstruação, a menos que tome esses hormônios para vir a menstruação. Isso é importante as mães e a família prestar atenção nos sintomas, né? Se vê que não está desenvolvendo, se vê os sintomas de baixa estatura, de, de linfedema, que é um edema nas pernas, nos pés, e fazer o exame do cariótipo também, para ver o tipo de cariótipo que tem. Se é clássica, se é mosaico, se é de genesia gonadal mista. Existem exames mais específicos para detectar. O cariótipo, ele detecta síndrome de Turner. Agora já o SRY e o ARRAI são exames que pegam mais células, são exames mais específicos que, que conseguem detectar fragmento de cromossomo. Fragmento de cromossomo Y em mulheres com a síndrome de Turner. Eu tive esse diagnóstico, então meus pais souberam logo que eu nasci. Eu faço tratamento pelo SUS e alguns remédios eu consigo pelo SUS e outros eu tenho que comprar. Tem remédios que são caros, né? O tratamento também, dependendo do local, é muito caro. Mas a gente tem o direito, sim, de ter um tratamento para síndrome de Turner. Agora vamos falar um pouquinho de PCD. Quem tem síndrome de Turner pode ter consequências, né? Pode ter outros problemas. E para ser caracterizado a PCD, pessoa com deficiência, é, trabalhar como PCD, ter vagas em concurso público como PCD, importante
levar um laudo com tudo que tem, além da síndrome de Turner. Pode ser uma baixa estatura, que abaixo de 1,40 m, que já é considerado nanismo, linfedema, qualquer coisa, para ter direito a vagas PCD. Agora o BPC-LOAS. Para dar entrada no BPC-LOAS também, precisa de ter agravantes junto com a síndrome de Turner. Está em lei agora síndromes não visíveis, né? Doenças não visíveis. Que conta a síndrome de Turner. Mas fica um pouco difícil só tendo a síndrome de Turner. E para quem for tentar o BPC-LOAS, é necessário dar entrada com um advogado. Porque eles negam, no meu caso eles negaram, o INSS negou o auxílio doença para mim, mesmo tendo depressão, tentativas de suicídio, problemas, né, psicológicos. Eu precisei dar entrada com advogada. E agora eu estou esperando para fazer perícia no fórum aqui de Ribeirão. É uma nova perícia para o BPC-LOAS. Eu já trabalhei por conta, sim. E por conta das minhas limitações, né? Eu tô tentando aí esse auxílio. Síndrome de Turner pode ser detectada em qualquer fase da vida, mas quanto antes o diagnóstico, quanto antes começar o tratamento da síndrome de Turner, é melhor, porque aí vai ter um resultado melhor no tratamento. Deixa eu ver as mensagens. Daniela Barbosa. Oi, Daniela, tudo bem? Então, só recapitulando, quem tem a síndrome de Turner não necessariamente é doente. Não necessariamente tem uma doença, né? Ultimamente teve um caso no programa de televisão, no Big Brother Brasil, que a menina
menina terminou falando que faltava um cromossomo na outra coleguinha dela de programa. E quem tem síndrome de Turner viram isso e passaram no grupo. Porque foi a forma com que ela ofendeu as pessoas. Porque não é que falta um cromossomo, que somos dodói, né? Que ela usou uns termos estranhos lá. Daniele Barbosa, tudo bem, Daniele, e você? Então isso deu o que falar. E depois eu vi comentários que não foi só as pessoas com síndrome de Turner que achou estranho. Várias pessoas que nem conhecem a síndrome de Turner acharam aquilo lá um pouco ofensivo. Um programa de TV. Então, basicamente é isso. Cada menina é única. Cada uma tem suas qualidades, cada uma é capaz. E somos capazes de viver uma vida normal, fazendo os tratamentos certinho, com os médicos. Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir? Eu estou com esse microfone. Tá dando para ouvir? Acho que sim, né? É bom, tá dando para ouvir. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode comentar. Quiser falar alguma coisa a respeito da síndrome de Turner, então é isso, né? Desde que eu sou pequena, eu vi que eu não me desenvolvia como algumas meninas da minha idade. E eu tinha várias dúvidas, ficava me perguntando o que seria o que eu tenho, né? Nunca tinha ouvido falar da síndrome de Turner. A hora que eu fiquei sabendo, eu fiquei perdida, não sabia o que era. Até digitar na internet e encontrar grupos de pessoas que têm a síndrome de Turner. Lá eu fiquei sabendo mais sobre esse problema.
grupos no Facebook, no WhatsApp, de portadoras e mães da síndrome de Turner. Mães também que descobrem que suas filhas têm a síndrome de Turner e que gera muita dúvida sobre o que fazer, o tratamento, né? Aí elas tiram as dúvidas delas, podem tirar no grupo, através de outras pessoas que têm essa síndrome. São várias as síndromes que tem. A síndrome de Turner é apenas uma síndrome, que é a falta do cromossomo X em mulheres. Que ao contrário da outra síndrome, né? Síndrome de Down, que é um cromossomo a mais, só que ela é mais rara e menos falada, eu acho. Eu já tinha ouvido falar da síndrome de Down, agora da síndrome de Turner, fiquei sabendo há pouco tempo. Mas eu faço tratamento, acompanhamento com o psiquiatra, com o psicólogo, com o médico. Faço a reposição hormonal do estrogênio. Através do médico, aqui na minha cidade de Ribeirão Preto. Eu tive a chance de conhecer uma pessoa que tem síndrome de Turner, e que ela não é nem de Ribeirão Preto, não é nem da minha cidade. Existe um grupo em São Paulo que, que se chama GANT, Grupo de Apoio Mulher Turner. E foi esse grupo que me ajudou a esclarecer algumas dúvidas, né? Porque eles têm online e eles têm presencial, encontros presenciais todo ano. E eu quero um dia poder estar indo num desses encontros para conhecer mais pessoas que têm a síndrome de Turner. Ribeirão Preto é uma cidade um pouco grande, não sei quantas pessoas têm a síndrome de Turner na minha cidade. Acredito que não são muitos, né? Porque é raro. E daqui a pouco eu vou encerrar nossa live. Alguma pergunta, alguma dúvida? Opa!
Oi, pessoal. Eu tive que fechar meu microfone aqui porque o, o sobrinho do dono da casa aqui, ele tem uma moto e estava fazendo barulho. Desculpe. Então, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Daqui a pouco a gente vai encerrar. Eu falei o básico. Então, como paciente da síndrome de Turner, eu queria agradecer a todos, a todas as pessoas que me ajudaram nesses anos a superar e a não desistir, tirar da minha cabeça pensamentos maus que eu tinha, como de acabar com a própria vida, e pessoas me socorreram no momento certo. Sou muito grata e a gente está sempre aprendendo as coisas, né? A gente não sabe tudo, a gente aprende. O que aconteceu? Deu uma travada aqui na live, normal. Pessoal, essa é a primeira live que eu faço no YouTube. Isso que eu tô meio perdida aqui. Mas é isso. Eu gosto bastante. Agora eu vou falar um pouquinho do que eu gosto. Eu gosto bastante de ler, de estudar, de aprender. Sou fã da leitura espírita porque é muito consoladora. E é isso. A gente tem que agradecer, não ficar só pedindo a Deus para que dê as coisas, né? Que coisa boa, né? A gente tem que agradecer. Aqui travou de novo. Deixa eu ver. Voltou. Nos grupos que a gente tem um número. Tem bastante gente que tem síndrome de Turner nos grupos, né? Nos grupos de WhatsApp que não são mães, são pacientes. Isso me fez lembrar ainda que a gente não engravida, né? O fato de ser mãe. Quem tem síndrome de Turner tem infertilidade, então ou é adotando ou fazendo uma fertilização. Mas eu, quem sabe, um dia eu possa adotar uma criança.
Então é isso, eu vou ficando por aqui. Tenha um ótimo Deus. E mais uma vez, obrigada.